E eu sei que Deus ele tem o melhor. Eu estou compartilhando aqui a live, amém? Hoje eu quero trazer um estudo falando sobre liderança. Liderança de excelência. Nós sabemos que na Bíblia tem várias histórias que falam sobre liderança, falam sobre pessoas que tiveram êxito naquilo que ele fez perante Deus. E hoje nós vamos falar um pouco acerca disso, sobre uma liderança. O que é você ser um líder? Como você liderar? Como você ter estímulo? E quem vai te dar esse estímulo para você liderar aquilo que você tem para fazer na presença do Senhor? Antes de tudo, vamos orar para a gente dar início. E eu sei que Deus tem o melhor para você esta manhã. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor Jesus da glória. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada pessoa que vai entrar, Pai, nesta live. Que o Senhor, meu Deus, possa me usar com sabedoria, com graça, com entendimento. Abençoa os ouvintes, meu Pai. É um estudo, meu Pai, que vai trazer edificação, vai abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã esta manhã. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos falar um pouco hoje sobre liderança, né? Nós sabemos que liderar não é fácil. Liderar pessoas, liderar projetos não é fácil na vida do ser humano. E hoje nós vamos falar sobre líderes que tiveram êxito. Na Bíblia fala pessoas que tiveram êxito naquilo que Deus colocou para eles fazerem. E eu sei que você quer ter êxito naquilo que Deus colocar na tua mão para você fazer. Primeiramente, nós temos que saber uma coisa. Um líder de excelência, ele tem que entender que a Bíblia é o alimento dele. Primeiramente, ele tem que saber que a Bíblia é o alimento dele. Hoje nós vamos entender um pouquinho o significado de liderança. O significado de liderança no dicionário comum significa: a liderança é a capacitação, a capacidade de liderar, comandar, influenciar pessoas, grupo, organizar, envolver-se, habilidade como tomar decisões, comunicação, motivação e responsabilidade. Isso é o mais importante para um líder. Aqui está dizendo no dicionário comum, o dicionário que você lê. Agora nós vamos ver um exemplo bíblico, né, de liderança que eu vejo que influenciou muitas pessoas no decorrer, quando ele veio. E hoje ele não está no nosso meio, mas ele está à direita do Pai Todo-Poderoso. Mas nós temos que entender uma coisa: mesmo assim, ele nos influencia, ele nos ajuda, deixou a sua palavra como instrução para mim e para você, para que nós venhamos compreender, que é Jesus Cristo de Nazaré, né? Jesus Cristo foi o maior líder que teve em decorrer da sociedade, de tudo que nós sabemos que está acontecendo hoje, né? Jesus Cristo é o maior exemplo de líder. Ele serviu, amou, ensinou e deu a vida pelas pessoas, né? Nós sabemos que Jesus Cristo, ele ensinou no tempo. Nós sabemos que você como líder, eu e você, nós temos que entender. Quando Jesus ensinou, existia um tempo, existia uma cronologia, existe uma hora, existe um momento, existe um tempo, uma época, né? Nós sabemos que a história, a Bíblia, ela tem a sua cronologia, ela tem tem o seu momento, tem a sua hora, ela tem tudo isso. Nós temos que entender isso. Um bom líder, ele tem que entender isso, que a Bíblia, ela tem a sua cronologia. E o líder, ele tem que ter essa capacitação, não pelos homens, mas por Deus, né? Nós vemos aqui o significado de liderança, que é o quê? É você ter a capacitação de liderar, comandar, influenciar. Isso me chama muita atenção. Isso tem muito a ver com o Senhor Jesus, né? Influenciar. Nós tiramos um exemplo de Jesus Cristo, como ele influenciava as pessoas, né? Jesus foi um influenciador, não um influenciador de computador que eu estou falando, mas um influenciador que levava a palavra, que ao proferir palavras, ao dizer palavra para pessoas, as pessoas se sentiam bem, as pessoas se sentiam amadas, as pessoas se sentiam fortes, edificadas, né?
Nós temos que entender isso. O maior influenciador não foi eu, não foi você, foi o Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, eu e você, como líder, nós devemos buscar força onde? Nós devemos buscar força em Jesus Cristo. Quando nós buscamos força em Jesus Cristo, automaticamente nós conseguimos ter essas competências que ele teve, que quando você segue alguém, quando você está no direcionamento de alguém, eu e você, nós sabemos que nós seguimos a Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus, ele tinha tudo isso. Ele liderava as pessoas, ele tinha palavras de consolo para as pessoas, ele sabia comandar. Fala assim, comandar não era mandar. Ele queria comandar através da palavra, influenciava, ele, como se diz, ele organizava. Um exemplo claro de organização, Jesus tendo, ali quando Jesus multiplicou os pães. Jesus ele estava com pessoas se organizando, falando versículos, aquilo que Deus tinha colocado ali na boca dele para falar para aquele povo. E envolvia, ele tinha uma habilidade também, Jesus. Vamos olhar para o nosso mestre, vamos ver isso tudo. A habilidade que Jesus tinha de falar com as pessoas, de interagir com as pessoas, de tomar decisões. Primeiramente, interessante isso, tomar decisões. Eu vejo Jesus tomando decisões, primeiramente consultando o Pai. Se você for analisar a Bíblia, eu e você formos analisar a Bíblia, você vai ver Jesus tomando decisões, primeiramente consultando o Pai, e depois ele falava ao povo, né? Ele se comunicava. Jesus, ele tinha uma comunicação boa, ele se comunicava com as pessoas. E o mais interessante, naquela época, se fosse falar do jeito que era para falar, do jeito que estava nas escrituras, o povo não ia entender. Deus deu uma estratégia para Jesus, que é falar em parábolas, né? E o mais interessante é que Jesus também, quando ele falava, parece que as palavras deles, parece que movia as pessoas, né? Nós vemos esse líder de excelência que foi Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi esse líder que interagiu em meio às pessoas. E o mais interessante disso tudo, ele motivava as pessoas e fazia as pessoas crer que Jesus era o Filho de Deus, não eu, pastor Kleber, mas ele fazia, Jesus tinha esse poder de influenciar as pessoas. Assim, amado, olha, nós vamos chegar lá onde que eu quero chegar. E Jesus também tinha sua responsabilidade, né? Que Jesus, a maior responsabilidade que Jesus teve foi durante os três anos, passando, curando, libertando, transformando, perdoando o pecado. Mas ele já sabia a responsabilidade de Jesus. Ele teve a sua responsabilidade que foi dada pelo Pai, de ser levantado por Isaías. Nós sabemos, Jesus não foi levantado pelo homem, mas foi levantado por Deus. Né? Nós sabemos disso, mas antes disso nós temos que entender uma coisa, grande líder foi Jesus, né? O maior líder que eu e você, nós temos que entender, temos que seguir esse exemplo. Quando nós seguimos esse exemplo de Jesus Cristo, nós vamos entender. Jesus foi o maior comunicador. Você sabia, como líder, Jesus foi o maior comunicador da palavra de Deus? Eu te pergunto, você tem sido o comunicador da palavra de Deus? Olha para vocês verem. Que muitas vezes nós como líder, muitas vezes nós erramos em determinados pontos, mas eu e você nós temos que entender. Jesus foi o maior comunicador da palavra de Deus, o maior pronunciador. E se você for ver, um influenciador também. Um influenciador de levar a palavra, de as pessoas. Eu te pergunto uma coisa, a sua palavra tem sido macia? A sua palavra tem chegado aos ouvidos das pessoas para que as pessoas venham entender? Não é uma palavra agressiva, uma palavra... Como é que eu posso dizer? Você tem sido um líder não agressivo? Você tem sido um líder manso e humilde? Nós sabemos disso. Todo líder, ele tem que ser manso e humilde de coração, né? Para que eles venham, como se diz, ter essa capacidade de liderar pessoas, a capacidade de fazer as pessoas compreender que existe alguém que um dia veio nessa terra e pagou o preço por ele, por ela, né? Nós temos que ter essa capacidade de levar as pessoas até a Cristo, não levar as pessoas à destruição, levar as pessoas à ruína, levar as pessoas à falência. Não, nós temos que levar as pessoas até a Cristo.
Jesus, ele tinha essa competência todinha. Jesus, ele liderava, comandava, ele influenciava, ele tinha os seus grupos organizados ali. Quando eu falo assim, o grupo que ele organizava em momentos que ele estava ali falando da palavra de Deus para as pessoas. Ele tinha a habilidade de conversar, não importava se era rico, se era pobre, se era mendigo, se era... Ele tinha essa habilidade. E eu te pergunto, você como líder está tendo também essa habilidade de influenciar, de tomar decisões? Jesus tomava decisões. Um exemplo claro, o meu e o meu Salvador e o seu Salvador, ele tomava decisões, né? Ele tomava decisões em meio ali, muitas vezes, a problemas, a situações, ele tomava decisões. Assim, é eu e você. Nós temos que entender isso. Temos que tomar decisões na nossa vida que vai levar as pessoas para Cristo, que vai levar as pessoas até Jesus Cristo. Mas nós sabemos que isso tudo ocorreu numa cronologia. A palavra cronologia, ela vem do grego cronos, tempo, logos, estudos, significa organização dos acontecimentos em ordem e tempo. Nós sabemos disso. Tudo isso teve um tempo, teve uma época, teve horas, teve minutos, mas eu e você nós temos que entender uma coisa. Jesus Cristo, ele sempre vai estar à porta daqueles que são líder para ajudar, para motivar, falar, ó, meu filho, vai, você vai conseguir. Deus, e mais interessante disso tudo, que Jesus, ele deu uma capacidade também para os 12, mas se você for analisar isso tudo, ele ensinou para os 12, falou assim, ó, vocês vão ter autoridade, né? Ensinou e deu autoridade para os 12 para curar os enfermos, expulsar demônios. É isso. Um líder, ele tem que ter essa capacidade, não ser um líder, como é que eu posso dizer? Um líder que espera, um líder que não toma decisão, um líder que muitas vezes não sabe o que fazer, um líder que em meio à guerra, está ali no meio da guerra, ele não sabe como sair da guerra. Nós temos que entender isso. Uma liderança de excelência, uma liderança forte. Se você for ver os 12 de Jesus, eles eram fortes. Não fortes mentalmente, psicologicamente, mas com a autoridade de Deus. Mas também nós sabemos que eles eram racionais também. Eles eram homens, né? Homens, pessoas. Mas eu e você, nós temos que entender isso, né? Tudo isso Deus faz com o ser humano. Deus ensina, Deus dá estratégia, Deus capacita, o Senhor capacita. Nós não podemos, amado, nós temos que largar esse negócio de ser líderes, como é que eu posso dizer? Líderes mandões. Líderes que sentam numa cadeira, que quer saber só de mandar, que muitas vezes, se você der muitas vezes tem líderes que são dessa forma, mas já tem outros tipos de líderes que eles não estão ali, estão colocando a mão na massa, falando para o outro, não vai dar certo. Esse é o verdadeiro líder. O verdadeiro líder, ele incentiva aqueles liderados que estão na frente, que estão junto com ele. Não, você não foi hoje, mas não se preocupa. Eu vou lá, ali é um incentivo que você está dando para aquela pessoa. Não aquele líder, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, o líder não pode ser assim. O líder não pode ser um líder mandão, tem que ser um líder a qual ele tem que aprender também, ter responsabilidade, saber que ele comanda e influencia pessoas. E as pessoas vão entender que naquele momento que aquele líder está ensinando ele o caminho da liderança, ensinando ele chegar até a salvação. Não vem me dizer para mim que nós, como líderes, nós ensinamos as pessoas a chegar até a salvação através da palavra, porque nós ensinamos. Porque tem pessoas ainda, é como se elas ainda estivessem no leite espiritual. E nós sabemos que leite, para um líder, ele não tem que tomar mais leite, né? Ele não tem que parar, não posso tomar mais leite, chega de leite. Agora você tem que aprender a comer uma comida a qual vai te conduzir, né? A qual vai te guiar pelo caminho de Deus, a qual vai te conduzir à vereda dos pastos. Nós temos que entender isso. E Jesus nos ensinou isso, um dos maiores líderes que teve.
que passou nessa terra, comeu, bebeu, sentou com o rico, sentou com o pobre, né? Curou o mendigo, né? Ele não faz acepção de pessoas. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não quer saber se você é rico, se você é pobre. Não, ele quer nos ensinar todos os dias através da palavra dele. Ele quer nos ensinar todos os dias, principalmente você que é líder. Ele quer ensinar todos os dias você o verdadeiro direcionamento. Não pelo seus ego, pela sua emoção. Tem muitos líderes que se deixam levar pelo seu ego, pela sua emoção, pelo seu eu. Não, Jesus, ele não quer isso. Jesus, ele não quer isso. Ele quer fazer você compreender que ele é o caminho. Nós, o líder, depende dele, não só o liderado, mas também o líder e os liderados que estão ali. Esse é o verdadeiro caminho. É o líder fazer aquelas pessoas entender que há salvação em Jesus, que Jesus é o caminho, não o pastor Kleber é o caminho, mas Jesus é o caminho que vai levar as pessoas à salvação, né? Nós temos que entender, as pessoas falam muito hoje na vinda do Senhor Jesus, né? Nós temos que entender, nós temos que nos preparar, para que nós venhamos nos preparar como líder, e naquele grande dia, você como líder chegar lá no céu e falar, Jesus, estender as suas mãos e falar, Deus, e Deus, mostra-me as tuas obras, né? Já pensou naquele grande dia, você que é líder, e Deus fala assim, mostra-me as suas grandes obras, e Deus olhar para você e falar assim, meu filho, você só ficava sentado, porque você não colocou a mão na massa, porque você não incentivou, porque você não foi ali, deu uma palavra de influência ali, uma palavra assim, de influenciar aquela pessoa, para ele estar na minha presença. O Espírito Santo de Deus é que faz isso, tudo isso, em meio a uma liderança. Não é o homem sozinho que pode liderar. Ele tem que ter Cristo andando com ele, capacitando ele, ensinando para ele o caminho verdadeiro. E eu vejo tudo isso em Jesus, uma liderança capacitada, uma liderança forte. Jesus foi o maior influenciador que existiu. Ele fez grupos, organizou pregando a palavra, ele tinha uma habilidade, tomava decisões, se comunicava, é o que está faltando hoje muito para os líderes, aprender a se comunicar com aqueles que Deus colocou na frente deles, para dar uma instrução, para ajudar em oração. Amado, nós temos que parar com esse dogma de dizer que, você tem que orar por você mesmo. Você tem que orar por você. Não quero saber. Não, nós temos que orar. Nós estamos aqui nessa terra para orar uns pelos outros, para influenciar, levar as pessoas até a Cristo, levar as pessoas até Jesus Cristo, não levar as pessoas para o fundo do poço. Nós temos como líder, nós temos que aprender e tomar decisões dessa forma. Um líder, ele toma uma decisão. Um líder, ele é comunicativo. Hoje nós vemos muita comunicação defasada no meio das lideranças, comunicação que muitas vezes, quando o Espírito Santo de Deus soa nos ouvidos daquela pessoa uma palavra boa, uma palavra macia, uma palavra que vai motivar, uma palavra que vai crescer, uma palavra que vai incentivar a liderança ou os líderes que estão ali de tomar decisões certas, não decisões erradas, em meio ao caos, em meio aos problemas, em meio às situações que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Jesus está, sim, em busca de líderes que estejam capacitados, que possam ouvir a voz dele. Não um líder mandão, um líder exigente. Hoje nós vemos muito isso. Certo? O líder, ele tem que ser exigente, mas ele tem que saber se colocar na posição a qual não possa ferir aquele que ele está liderando, em meio aos grupos, em meio à responsabilidade que lhe foi dada, que lhe foi entregada. Nós temos que entender isso. Uma liderança espiritual, meu irmão, abala o inferno. Uma liderança espiritual, ela abala o inferno. Satanás fica com medo. Ele fica com medo porque ele sabe, né? E eu vou dizer para você, a maior influência onde o nosso adversário está atacando hoje é os líderes, né? Ele derrubando aquele líder que está ali na frente, que está fazendo as coisas, que está dando
não dando ordem, dando os comandos através do Espírito Santo de Deus, se ele conseguir derrubar, acabou. Mas eu e você, nós temos que entender, nós estamos firmados, nós estamos enraizados na palavra de Deus, nós estamos seguindo o nosso alvo, nós estamos seguindo ao nosso percurso, o meu e o seu percurso. Nós temos um alvo, que é Jesus Cristo de Nazaré, né? Nós temos que entender isso. Um líder, eu vou dizer para você, não pode ser mandão. Eu botei até três tópicos aqui hoje, meus amados, ó. Um líder, ele tem que aprender a servir. Um líder, ele tem que aprender a ser guiado por Deus, primeiramente. Um líder, ele tem que ter coragem. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, ele tem que ter coragem, ele tem que aprender a saber guiar aqueles que estão do vosso lado. Não guias. Hoje nós vemos muitos guias cegos, né? Guias cegos que não sabem conduzir as pessoas pelo caminho certo. Muitas vezes conduz as pessoas, está ali, está caminhando com a pessoa, daqui a pouco, muitas vezes até mesmo está tropeçando. E Jesus não quer isso. Quer que nós venhamos estar enraizado. Um líder, ele tem que ter essas 3 qualidades. Uma das 3 qualidades, ele tem que aprender a servir, ele tem que aprender, tem que ser um líder que sabe ser guiado por Deus, um líder que tem coragem, né? Não um líder medroso que quando vê um exemplo claro, um líder medroso quando ele vê o seu liderado passando por algo e fica com medo de ir ali orar com aqueles que estão ao redor dele, não. Um líder, ele incentiva, não, nós vamos conseguir, nós vamos orar e Deus vai te dar a vitória, Deus vai fazer você crescer em meio às dificuldades. Esse que é o verdadeiro líder, não aquele líder que senta, né? Tem uns líderes aí que eu vejo que ele senta, ele espera, fica acomodado. Não é desse jeito, amado, que cresce. É todo mundo trabalhando equipe. Tem um fraco que está ali, você está liderando, ele está fraco? Não, vamos orar por ele está fraco, ele está precisando de oração. Vamos orar, porque eu tenho certeza que nós orarmos, Deus vai ajudar ele, Deus vai dar força para ele, Deus vai conduzir ele, vai ensinar ele a ler a palavra mais, isso tudo são estratégias que Deus dá para as pessoas liderarem. Né? Nós temos que entender isso. São 3 coisas que o líder, uma das 3 coisas que o líder tem que ter. Tem que aprender a servir, né? Tem que ser guiado por Deus, ele tem que ter fé e coragem. Olha para vocês verem. Nós vemos muito líder medroso. Não vou fazer, porque eu não consigo, eu não sou capaz, porque eu estou cansado. Amado, entenda. Em Efésios capítulo 6, verso 10, diz que eu e você, nós temos que buscar força em Deus. E ainda complementando até o versículo 18, em Efésios capítulo 6, verso 18, diz que nós temos que nos revertir com a armadura. Sabe por que muitos líderes estão perdendo as vossas batalhas? Porque eles não estão revertidos. Não estão revertidos a mente, não estão revertidos o coração, estão perdendo as batalhas por causa disso. Aprenda isso, aprenda a vencer as batalhas. Um líder não pode ser corajoso, por exemplo, um exemplo claro. Se alguém chega ali e dá algo para fazer, faça. Faça. Fala, Senhor, eu vou na sua força. O Senhor vai me dar a vitória. Se alguém não quer fazer, coloque a mão na massa. Eu particularmente sou assim. Um exemplo, tem pessoas que são as pessoas são lideradas por mim. Aquela pessoa não quer fazer aquilo, eu vou lá e faço. Mas eu faço sem murmurar e mostro para aquela pessoa que não é daquele jeito que ela fez. Mas eu não posso murmurar. Se eu murmurar, for fazer, eu vou perder a minha bênção. Nós temos que entender, essa é a verdadeira liderança espiritual. Esse é você servir. Né? Você servir, você lavar dentro de uma igreja, você serve lavando do banheiro, dentro de uma igreja você serve colocando um copo. Eu não quero entrar em méritos de diaconato, pastorado, isso não quero isso, eu não quero entrar, eu quero entrar só no mérito de você ser um líder de excelência, mas diaconato, presbitério, tem as suas responsabilidades, nós temos que entender isso. Tem as suas responsabilidades dentro da igreja, né?
O diácono, ele é para servir, né? Nós temos que entender isso. Não quero entrar nesse mérito, não vou entrar nesse mérito de pastor, de diaconato, não vou. Eu só quero saber desses 3 temas que eu coloquei hoje aqui. Uma liderança que serve, uma liderança que é guiada por Deus, uma liderança que tem coragem e fé. Amado, eu te sinto muito. Hoje nós vemos muitos covardes hoje. Não seja um desses covardes. Não seja um desses covardes. Seja um daqueles que se o seu pastor colocar ou alguém na sua empresa, colocar algo para você fazer, vá fazer com excelência, vai fazer com amor, porque eu tenho certeza, se você faz com amor aquilo que é colocado na tua mão e com excelência, vai prosperar. As pessoas vão olhar e vai falar assim, nossa, cresceu, deu certo. É isso, amado. É isso. Nós temos que entender isso. Que aquilo que é colocado na sua mão, se cresce, você pode ter certeza, meu irmão, você vai longe. Isso é uma competência dos líderes. 3 competências que ele tem que ter. Ser guiado por Deus, saber servir. Servir não é de qualquer jeito. Servir não é de qualquer jeito. Você chegar aqui com raiva, porque tem muitas pessoas que é desse jeito, servir, pega um copo d'água, vai entregar para alguém, olha com a cara feia e pega esse copo aí logo. Não é desse jeito servir. Servir é você falar assim, eu vou entregar esse copo com excelência. Esse copo d'água que eu vou dar para essa pessoa vai ser com excelência, eu tenho certeza, né? Nós temos que entender isso. As pessoas hoje querem fazer de qualquer jeito. Aí acha que Deus aceita de qualquer jeito, né? Uma coisa que eu particularmente coloco, se eu puder ajudar, eu ajudo, mas se eu ver que eu estou atrapalhando, eu fico de ladinho, fico bem quietinho ali, né? É assim que muitas vezes o líder tem que ter essa postura, né? Tem que ter essa sabedoria de entender, ajudar, dar o crescimento. Vamos fazer um exemplo. Você lidera um grupo de pessoas. São pessoas que vamos ser, na sua empresa, na igreja, aonde for, você tem um grupo de pessoas, Deus colocou na sua vida para você liderar. O que você tem que fazer? O que você acha que você tem que fazer com esse grupo de pessoas para ele crescer, para eles entender, para eles amadurecer, para eles florir, para eles entender que eles podem que eles podem crescer, que eles podem, aquilo que foi colocado na mão deles, que eles possam entender, que eles tenham capacitação. É igual quando você trabalha num serviço, um exemplo. Quando você trabalha num serviço, muitas vezes você não sabe daquele serviço. Vai demorar um tempo para você pegar a experiência naquele serviço. Quando você pegar a experiência, aí você vai assinar a sua carteira. E depois você já vai estar hábito já foi assinada a sua carteira, você vai já estar hábito para exercer aquela função. Entendeu? Um exemplo, eu estou dando um exemplo. É desse jeito, amado. Tudo passa pelo tempo, pela experiência e muitas vezes tem qualificação também que um líder precisa. As pessoas hoje querem empurrar as pessoas de qualquer jeito. Vamos ler a palavra mais, vamos entender. A Bíblia diz que nós não podemos colocar pessoas novas como líder, porque o diabo ele pode cair na condenação do diabo. Ele pode se submerger. Nós temos que entender isso. O que é ser um líder? O que é você liderar as pessoas? Né? É a pessoa ter um amadurecimento espiritual. Não só natural, mas o espiritual que é o certo. É onde que vem o crescimento na vida das pessoas. Nós temos que entender isso. O que é ser um líder? Vamos lá, vamos voltar aqui para mim. Vamos voltar. Primeiramente, um líder, ele tem que aprender, ele tem que ter uma comunhão com Deus. Um líder que não ora, um líder que não jejua, um líder que é rebelde dentro da igreja, né? Como é que me explica uma coisa? Como é que ele vai liderar os outros? Eu quero que você me fale como é que ele vai ter a capacitação de liderar uma pessoa. Primeiramente, ele tem que ter uma comunhão com Deus, né? Um líder, ele tem que ter esses princípios na vida dele. Ele tem que aprender todos os dias, ter uma comunhão com Deus, diariamente, né? Eu lembro
disse, eu lembro de Moisés. Vamos lá para Moisés. Vamos lá em Moisés. Moisés, um exemplo claro de liderança de excelência, né? Um exemplo claro de liderança de excelência, que eu e você nós temos que entender isso. O que é liderança de excelência, pastor Kleber? Olha para vocês verem como era Moisés. Em Êxodo, capítulo, Êxodo, capítulo 33. 33, olha para vocês verem. Agora, olha para vocês verem como era Moisés, né? Moisés, ele não só fazia para ele, mas também fazia para o povo. Ele queria ver o bem do povo, né? Olha para vocês verem, em Êxodo capítulo 33. Após o pecado do bezerro de ouro, Deus diz que enviaria um anjo com o povo até a terra prometida, mas que ele mesmo não iria com eles, por causa da desobediência. E o povo ficou triste e se humilhou. Moisés intercede, pedindo que Deus não vos abandone, pois a presença de Deus é essencial. Deus atendeu a oração, prometeu ir com eles. Moisés então pede para ver a glória de Deus e o Senhor lhe concede ver apenas sua costa e ninguém pode ver a Deus, o seu rosto, e fica vivo, né? Nós temos que entender isso. Nós temos um exemplo claro aqui, um exemplo claro que o povo era desobediente, mas aqui, se você for analisar isso, nós temos um líder de excelência aqui, Moisés. Nós estávamos falando de Jesus, agora nós vamos falar de Moisés, que era um dos grandes líderes também, né? Que Deus colocou, né? Que Deus instruiu, que Deus o capacitou, né? E nós sabemos que Moisés era aquele intermediário, um líder, ele tem que ser intermediário entre o povo e Deus. E aqui nós temos um exemplo claro. Moisés sempre intermediando entre o povo, porque o povo era muito desobediente. Nós sabemos que quando você lidera pessoas, no meio vai ter pessoas que vão te obedecer e vai ter pessoas que não vão te obedecer. E nesse exato momento eu vejo que ali Moisés estava vendo que o povo estava desobediente, mas eu e você nós temos que entender, Moisés clamou, o verdadeiro líder, ele clama a Deus por socorro pelos seus liderados, assim como ele fazia com o seu povo. Olha para tu ver que lindo isso, eu acho isso maravilhoso. E um bom líder também, eu olho para Moisés, eu vejo Moisés servindo com humildade, né? Nesse exato momento que ele foi lá, orou a Deus, intercedeu para o povo, porque Deus não ia mais com o povo, olha que coisa, Deus não ia mais com aquele povo, porque o povo era muito obstinado, muito rebelde, nós sabemos disso. E hoje, nos tempos que nós vivemos, nos dias de hoje, eu vejo que também existe pessoas que são dessa forma, existe naquele tempo, nós sabemos que naquele tempo era um tempo passado, que já passou, mas o mais interessante disso tudo que Deus falou para Moisés para passar as escrituras dele para a geração entender que existia um Deus que continua e ainda faz milagre, né? Eu e você, nós temos que entender isso. Deus continua fazendo. O mesmo Deus de Moisés é o Deus de hoje, né? Mas nós sabemos que nós estamos no tempo da graça. Né? Aí você pode falar, mas pastor Kleber, o Velho Testamento ainda vale? Com certeza que ele vale. Com certeza, não só o Velho, mas também o Novo Testamento. E eu achei lindo isso, quando Moisés foi orar, interceder como um líder, né? Como um líder ali do povo, como conduzindo aquele povo, como se diz, Moisés falou assim, agora eu vou tirar um tempo, eu creio eu assim, né? Moisés, agora eu vou tirar um tempo, porque eu sei que no nosso meio existem pessoas obstinadas, mas mesmo assim Deus ouviu a oração. Olha que lindo, meu amado. Você como líder, é isso que tem que acontecer na sua vida. Quando você orar, Deus tem que escutar a sua oração. Não Deus tem que tampar os seus ouvidos, não. Ele tem que escutar a sua oração. Hoje nós sabemos, existem muitos líderes que Deus já tampou o ouvido, nem escuta a oração. O próprio líder é rebelde.
O próprio líder, ele é rebelde, mas Deus, ele não quer rebelde deles, ele quer que as pessoas saiam da rebeldia. Entenda isso. E o que me chama mais atenção, amado, e depois dele ter orado, ó, Deus atendeu a oração e prometeu ir com ele. E Moisés então pede para ver a glória de Deus. Eita, amado, olha a intimidade do homem, rapaz, de um líder desse, de Moisés, olha a intimidade dele. Viu a glória, mas só que uma coisa, ele não conseguiu ver, porque viu Deus de costa. Olha para vocês verem, porque se ele visse a face de Deus, em Êxodo 3 fala, se ele visse a face de Deus, ele tinha que ser arrebatado, ele tinha que morrer na hora, né? Nós sabemos disso, amado. Olha como é que eu posso dizer? Que homem, que líder, que exemplo nós temos também. O nosso Senhor Jesus também é um exemplo de humildade também. E eu vejo nisso, amado. E nós sabemos que para que coisa melhor, mas Deus, ele enviou um anjo, né? Interessante. Deus enviou um anjo. Você imagine, você líder, ser ajudado pelo anjo do Senhor. Mas para que você seja ajudado pelo anjo do Senhor, um exemplo claro, você tem que aprender a ter comunhão com o Senhor diariamente. Você aprender a saber, a se entregar ao Senhor, né? Mas hoje muitos não estão se entregando ao Senhor, estão entregando aos seus egos, as suas emoções, os seus pensamentos, né? E nós sabemos que lembra que eu falei ontem, quando eu preguei, que muitas vezes Deus falou que os pensamentos, em Isaías 55, diz que ali que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos, os caminhos de Deus são muito mais longos. Interessante que eu olho para isso, eu vejo, sabe o que, amado? Eu vejo perfeição em Deus, eu vejo perfeição não só em Deus, mas também na sua criatura. E eu vejo assim também que a sua criatura tem que se achegar ao seu Criador, né? Que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós temos que entender isso, amado. Seja um líder, tenha comunhão, aprenda tudo aquilo que for colocado nas suas mãos. Não jogue para as pessoas, aprenda a manusear, aprenda a exercer aquilo que Deus colocou na sua vida. Se você é um diácono, seja um diácono de excelência. Se você é um presbítero, seja um presbítero de excelência. Se você é um pastor, seja um pastor de excelência. Excelência sempre é você buscando melhoria, é você sempre fazendo a diferença para aqueles seus liderados que estão ali, né? É isso que Deus quer, é isso que Deus busca no ser humano, para que o ser humano se achegue a Ele, né? E eu vejo que uma coisa que um líder tem que ter, um caráter, uma vida e caráter. Hoje, mas nós vemos muito falta de caráter no nosso meio. Nós vemos muita coisa, quando eu falo assim, no meio secular, no meio todas as coisas, nós vemos hoje pessoas que não têm caráter, né? Pessoas que não têm uma vida com Deus, pessoas que não têm uma intimidade com Deus, né? Olha para vocês verem, abra sua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios. Vamos lá, vamos manusear a espada aqui. 1 Coríntios, capítulo... Vamos falar um pouco sobre liderança, né? Porque liderança, ela tem que ser de excelência, tem que aprender. Dia por dia nós temos que aprender a andar de joelho, né? O mundo vai na contramão, né? E você tem que sempre andar certo, né? Nós sabemos disso. Todos os dias o mundo está na contramão. Você, como bom servo, sempre tem que andar certo. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Vamos lá. Sede, pois, meu imitador, como também eu sou de Cristo, né? Nós temos um exemplo claro aqui. Nós temos um exemplo claro também de bom líder, o apóstolo Paulo. Nós já falamos de Jesus, nós falamos de Moisés, agora nós vamos falar de Paulo. Paulo como um bom líder também, né? Um bom homem de Deus. Quer dizer, Paulo, ele chamava para as pessoas entender, ter um caráter, uma vida cristã, voltada para os preceitos cristãos, voltado para o Senhor Jesus, né? Um bom líder, ele precisa ter um caráter, né? Primeiramente, ele precisa ter uma comunhão diariamente com
com o Senhor. Segundo, ele precisa ter humildade. Terceiro, ele precisa ser um exemplo de vida e caráter para as pessoas. O apóstolo Paulo também foi um exemplo, né? E nós sabemos, um exemplo maior que eu e você nós temos é Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo, ele seguia Jesus, ele seguia os preceitos de Jesus. É tão que ele se converteu a Jesus, né? E o mais interessante disso tudo, né? Um dos líderes que também levantou igrejas, mandava suas cartas orientando pessoas, ensinando pessoas. Olha para tu ver, né? Isso é o mais interessante. Vamos passar lá. Jesus, ele ensinava. Moisés, ele ensinava. Sabe como eles ensinam? Cada um deles ensinavam aquelas pessoas que Deus colocou na frente deles para ser liderado por eles. Eles mantinham uma comunhão com Deus. Eles mantinham um relacionamento íntimo, secreto com Deus. Se você for analisar, o povo não conseguia falar com Deus, mas todos eles, Moisés, Jesus, eles já tinham essa intimidade com Deus, né? Eles já tinham esse diálogo com Deus, porque Deus instruía eles como eles podiam falar para o povo, né? Eu acho isso lindo, isso me chama muito a atenção, isso como se diz, me traz uma esperança dentro do meu coração. E aprendo muito com eles, aprendo com Jesus e aprendo com Moisés, mas eu aprendo mais com o meu Salvador, porque Jesus veio, trouxe Jesus para que seja um grande líder, um exemplo, né? Hoje nós vemos pessoas na televisão falando que Jesus é um dos maiores líderes que existe, né? No decorrer dos séculos, e continua sendo, para mim e para você. Eu não sei você, mas para mim continua sendo, né? E a sabedoria, né, que Deus deu para cada um deles, não só para Jesus, assim também como deu para Moisés também, né? A sabedoria eu acho lindo Moisés, porque a sabedoria que Deus deu para ele liderar aquele povo é uma sabedoria assim fora do comum, né? É uma sabedoria sobrenatural. Líderes, vocês também precisam ter sabedoria, não do homem, mas sabedoria de Deus. A palavra do Senhor diz: se você está com falta de sabedoria, peça a quem? A Deus, porque tenho certeza que Ele vai te dar, Ele vai lhe dar de bom grado, né? E isso, nós temos que entender isso. Lembra que eu falei que um dos 3 princípios também que um líder tem que ter? Um dos 3 princípios que o líder tem que ter. Ele tem que aprender a servir, ele tem que aprender a ser guiado por Deus, ele tem que ter fé e coragem. É isso, amado. A liderança forte, uma liderança de excelência, começa, sabe como? Eu olhando, analisando, eu coloquei esses 3, mas o que me chamou mais atenção aqui agora, durante esses 3, é você ser guiado. Você ser guiado por Deus, não por você, pelas suas emoções, pelo seu ego, pela sua inteligência, o seu intelecto, não. O seu raciocínio, não. Você tem que deixar ser guiado por Deus. Porque quando você é deixado ser guiado, Deus, ele te abraça, Deus, ele te alimenta, Deus, ele traz estratégias. Deus, ele traz estratégias para você ajudar as pessoas. Por exemplo, uma estratégia, Deus me colocou até 3 estratégias. É uma das estratégias, 3 estratégias, aí é você e Deus. Estou dando só um exemplo. Uma das estratégias, estabeleça um momento fixo por dia, 30 minutos para buscar a presença de Deus, ler a palavra, ouvir sua direção, entendeu? É isso, uma das estratégias, 30 minutos. Vamos fazer um exemplo. Não, começa com 5 minutinhos, eu pego ali, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Poxa, já li. Mas medita nesse versículo durante o dia para você ver. Medita nesse versículo durante o dia. Ó pão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Olha para você ver. Medita nesse versículo para você ver. Salmo de número 30.
fala sobre muito livramento, né? Medita nesse versículo para você no Salmo de número 30, para vocês verem. Pelo menos assim, fica pensando, pega um versículo e vai, aí você vai aumentando dia após dia. Das estratégias que eu estou te dando, uma das estratégias, porque são várias. Porque Deus ele coloca estratégia na vida de cada um. Quando Deus quer ajudar, quando a pessoa se dispõe, quando a pessoa se dispõe a ir até a Deus, né? Vai ali ler durante uns 5 minutinhos, mas medita durante o dia ali naquela palavra. Poxa, a palavra do Senhor que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Aí você passa o dia todo meditando naquele versículo. Poxa, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? E o que ele vai me fortalecer? Olha para vocês verem. Aí surgem as indagações. Essas indagações é na onde que Deus vai trazendo à memória a palavra para você, vai fazendo você buscar, vai fazendo você pesquisar a palavra dele. Olha para vocês verem, né? Não que a indagação você está indagando a Deus, mas que nas indagações você está aprendendo com Deus, né? É isso, amado. É isso, né? Olha para vocês verem. Vamos lá. O que é ser líder? É guiar pessoas com humildade, servir com amor, dar exemplo de vida, obedecer à direção de Deus. Tá vendo? Lembra que nós estamos falando sobre isso, sobre a direção de Deus. Aí eu te pergunto, Pastor Kleber, qual é a direção de Deus para minha vida? A direção de Deus para sua vida é você obedecer Ele. Porque quanto mais você obedece Ele, mais Ele vai te colocando no caminho, mais Ele vai aplanando os caminhos, mais Ele vai te dando entendimento, mais Ele vai te dando sabedoria naquilo que você achava que você não ia conseguir. É isso, amado. E o verdadeiro líder não busca poder, mas cumpre o chamado para cuidar, ensinar, inspirar outras com fé e coragem. Líder, você é o maior inspirador que existe. O inspirador, quando eu falo, o inspirador daquelas pessoas que não têm fé, daquelas pessoas que precisam de ouvir uma palavra de ensino, uma palavra de exortação, uma palavra de conselho, uma palavra de carinho, de amizade, disso tudo. Mas a palavra só é dita quando você está face a face com as pessoas. Não à distância, mas face a face com aquela pessoa. É onde que você vai buscar liderar aquelas pessoas. O líder é chamado para isso. Ele não é chamado para mandar. Pode esquecer isso, esquece. Líder não foi chamado para mandar, para sentar na cadeira, como se diz, eu sou o rei, eu mando, desmando. Não, líder não foi chamado para isso. Foi chamado para obedecer a voz de Deus e dar o direcionamento para aqueles que ele está liderando. Não é muitas vezes a gente pensa que é dessa forma. Eu pensava que era dessa forma. E muitas vezes eu quebrava a minha cara quando eu falava assim, eu sou líder, agora eu posso sentar, vou sentar na cadeira, faz isso, faz aquilo, e fica só mandando. Não é isso. O líder não é desse. Líder, ele é o maior inspirador. Líder, eu falo uma coisa. Lembra que quando nós começamos, nós falamos sobre comunicação, motivação e responsabilidade? São 3 competências que um líder tem que ter. Comunicação, motivação e responsabilidade. Líder, não fuja das suas responsabilidades. Líder, aprenda a se comunicar com aquele que Deus colocou ao seu redor. Se for possível, faz até um cursinho na internet, tem um monte de curso grátis aí de oratória. Aprenda a se comunicar com as pessoas, porque você se comunicando, você está sendo usado pelo Espírito Santo. Muitas vezes tem pessoas que precisam ser doutrinadas por dentro, por si mesmo. Vai lá, faz um cursinho de oratória. Não é pecado, não. Entendeu? Não é pecado você fazer um cursinho de oratória para você melhorar a sua comunicação com as pessoas. Não é pecado, não. Pecado é você ser ignorante com as pessoas. Isso muitas vezes é pecado. Muitas vezes você trata as pessoas mal. Isso é pecado.
né? E já tem pessoas que têm uma oratória bonita, fala bonito, mas muitas vezes é ignorante, é grosso. Não, esse não é o líder. Precisa ser trabalhado. Lembra lá, o verdadeiro líder, ele influencia. Nós acabamos de ler, ele influencia as pessoas. Líder, você é um espelho. Quando as pessoas olhar para você, eles têm que olhar para você e ver o caráter, têm que olhar para você e ver responsabilidade. Ele tem que olhar para você e se motivar, não querer ser igual a você, não que olhar para você, as pessoas olhar para você ser um ídolo. Não, isso não. Mas que você vai trazer uma inspiração na vida daquela pessoa. É isso, líder. Seja isso para as pessoas. Seja um inspirador da palavra para as pessoas. Aprenda isso. Larga. Eu volto a dizer, não seja grosso, não seja ignorante, não seja... Muitas vezes tem líderes que são assim. E você pode ver, todo líder, quando ele é assim, algo não cresce, algo não desenvolve, amadurece. Aprenda a se comunicar. Uma coisa que eu até fiz, eu fiz até eu fiz até um vídeo, eu fui até no YouTube falando sobre comunicação. Muitos estão precisando disso, muitos estão sem comunicação, até mesmo pelo Espírito Santo. Muitos não entendem que o Espírito Santo quer se comunicar com ele. Não o Espírito enganador, mas o Espírito Santo de Deus quer se comunicar. O Espírito Santo de Deus quer ajudar a vida daquela pessoa, fazer ela entender que ela tem a capacidade, mas precisa ser trabalhada. Para ser trabalhada, você tem que entender. Amado, nós temos que entender uma coisa. As pessoas falam que nós temos que aprender. Um líder, ele aprende com o seu liderado. Aprenda a crescer. Faça um curso. Uma coisa, eu fiz teologia, as pessoas falavam que teologia, você vai ficar doido, você vai ficar isso, você vai ficar... Mentira de Satanás. Sabe por que Satanás não quer que você faça um curso, uma oratória, alguma coisa para crescimento? Porque ele, muitas vezes... Sabe por quê, meu amado? Porque as pessoas têm medo. Porque as pessoas hoje em dia têm medo que o líder seja mais capacitado do que aqueles que estão lá na frente. Aí eles têm medo. Sabe disso? E quando ele vê que uma pessoa não tem medo e vai lá e faz, coloca a mão na massa e faz, e toma decisão e faz, e vê que não era igual aquelas pessoas falavam, não era. Eu digo para você, porque eu fiz, me deu mais um pouquinho de entendimento na palavra. Nós temos que parar com isso, de criticar aquilo que muitas vezes pode nos trazer edificação. Criticar aquilo que muitas vezes vai até mesmo nos conduzir para o céu. Mas eu sei que você pode falar, mas pastor Kleber, o seu título de teólogo não vai chegar... Não vai não, mas é só para o seu crescimento. É para você entender que você precisa crescer, você precisa se amadurecer. Tem líderes que você vê que não conseguem ler uma palavra, tem líderes que são tímidos, tem líderes que não conseguem ter um diálogo, não conseguem se entrosar, tem líderes que no meio da evangelização não conseguem chegar numa pessoa. Eu te pergunto, como vai crescer uma liderança desse jeito? Por isso, é onde você tem que buscar, você tem que entender. Aprenda todos os dias, líderes. Aprenda a ter sua comunicação com Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus, não a voz do pastor Kleber, mas a voz de Deus, que ela vai te conduzir pelos pastos verdejantes. Ela vai te dar o crescimento mentalmente, espiritualmente. Você vai ver o crescimento, você vai ver o seu poxa, porque hoje nós estamos levantando uma geração, sabe? Me desculpa a expressão, uma geração que anda só no raso, uma geração que não conhece a profundidade das escrituras, não tem um entendimento. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que Deus chamou cada um, capacitou. Deus, ele capacita cada um, mas passa pelo período de Deus. Não pelo período do pastor Kleber, pelo seu período, mas pelo período de Deus. O diabo, ele tem raiva, sabe por quê?
porque ele tem raiva daquelas pessoas que têm sabedoria. Sabe por que ele tem raiva? Porque ele odeia, porque ele acha que... esses dias Deus tem falado muito ao meu coração. Ele acha que as pessoas querem ser, e não é quer ser, é porque a pessoa busca sabedoria, e aquela pessoa não tem a sabedoria, ela fica com medo, fica acuado, mas não entende que ela pode buscar sabedoria também. E quem dá não é o pastor Kleber, quem dá a palavra de Deus diz que quem dá sabedoria é Deus para as pessoas. E as pessoas não entenderam isso ainda. Não compreenderam a profundidade disso, da palavra de Deus. Bem soubesse e compreendesse, ia entender o que Deus tem preparado para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Bem soubesse, né? Bem soubesse. Mas nós hoje, sabe por quê? Isso é uma coisa. Sabe por que tudo isso acontece na vida do ser humano? Porque o ser humano ele tem o seu ego, o seu egocismo, o seu... é muito ego. Mas nós temos que entender isso. Deus, ele abate o soberbo e dá graça humilde. Por isso, líder, seja humilde. Cresça na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Porque quanto mais você cresce na graça e no conhecimento, eu tenho certeza que Deus vai te fazer, como se diz, não sei se você já viu aquele... não sei se você já viu aqueles foguetes que soltam para ir para a Lua. Você vai subir, você vai disparar, você vai crescer. É desse jeito, o inimigo ele não quer que ninguém cresça, principalmente aqueles que são pequenininhos. Ele sempre vai querer puxar o tapete, nunca vai querer deixar crescer. Você que é pequenininho, busca a sua sabedoria, busca o seu entendimento. Líder, aprenda a se comunicar, aprenda a tomar decisões certas, aprenda a guiar aqueles que estão sendo liderados por ti. Amém? Aprenda isso, porque quando você aprender isso, tenho certeza, eu sei que eu sou cristão, não só os cristãos, mas aqueles também que são ímpios, que aprende a ser guiado por Deus, tem os seus negócios na sua vida, com certeza Deus vai colocar a mão, vai abençoar, né? Isso eu acho lindo, sabe? Eu acho bonito quando eu vejo pessoas dando estudos, eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque eu sei que ali é um crescimento, eu sei que ali há uma forma, ali vai se desenvolver, como se diz, o oleiro está trabalhando no vaso, para que não seja um vaso rachado, toda hora está rachando, toda hora tá, a água que está lá dentro está saindo, não, mas para que seja um vaso de excelência, não um vaso para que todo mundo venha colocar a mão, mas para que um vaso, para que todo mundo venha ver que o vaso é de excelência, né? É isso, seja um vaso de excelência na mão do Senhor, na mão do Senhor, não na mão dos homens. Nós temos que entender isso. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Esse foi um estudo hoje que eu trago para você, falando sobre uma liderança. Liderança. Liderança tem que ser uma liderança forte. Uma liderança que consegue ouvir a voz de Deus. Uma liderança que não desiste em meio aos ataques satânicos, em meio aos ataques diabólicos. Não desiste. Sempre pedindo força para Deus. Deus me ajuda. Deus me sustenta. Deus me orienta. É esse o verdadeiro líder. Não está conseguindo? Deus, eu não estou conseguindo jejuar. Começa a ler a palavra. Começa a ler os versículos bíblicos. Deus, eu não estou conseguindo... Pai, ler a palavra, começa a jejuar, começa a ter estratégia, começa a crescer na liderança, começa, amado. E você vai ver os seus liderados que você lidera, vocês vão ver não uns líderes de raiz, que muitas vezes... que podem murchar, que podem secar, não, mas umas raízes formadas da forma que Deus quer. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Hoje nós falamos sobre uma liderança de excelência, e eu sei que liderança de excelência requer renúncia, requer busca, requer autoridade de Deus. Líder, você tem autoridade de Deus, Deus te deu. Deus te deu autoridade para você liderar. Deus te deu autoridade para você fazer aquilo que você tudo tem para fazer na vida daquelas pessoas. Mas seja um líder de excelência.
Não um líder truculento, igual muitos vejo hoje. Um líder que muitas vezes só sabe impor, 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 e não sabe colocar a mão na massa. Mas eu, particularmente, eu aprendi. Se ele não quer fazer, eu vou ensinar para ele fazendo. Eu aprendi assim, não importa. Não importa se ele não quer fazer. Mas eu vou ensinar para ele, eu vou fazer, ele vai ver. E com certeza vai surgir o desejo no coração dele de fazer até melhor e com excelência. Líder, você é o maior influenciador que existe. Um influenciador, aquele que ganha as pessoas, aquele que ajuda as pessoas, aquele que sempre tem uma palavra amiga, não uma palavra de destruição, mas sempre uma palavra de edificação, uma palavra de consolo e de ajuda. Líder, seja esse, seja esse, seja esse. Transforme o seu caráter dia após dia. Se você acha que você... Muitas vezes tem líder que acha o bambambam, né? Tem líder que se acha um bambambam. Não é dessa forma. É tudo para Deus. Um líder tem que entender. É tudo para Deus e não para ele. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar os seus projetos, que Deus possa te orientar e te ajudar. Eu quero fazer uma oração para você. Esta manhã eu quero profetizar para você que a sua liderança, eu não sei se a sua liderança é no seu serviço, eu não sei se a sua liderança é na sua igreja, eu não sei se a sua liderança é no seu trabalho, mas eu tenho certeza que Deus pode colocar uma grande liderança na tua mão para você fazer. Eu não sei se você trabalha no comércio, porque no comércio nós sabemos que também precisa de grandes líderes de excelência que saiba manejar as situações ao redor, que saiba lidar com as pessoas ao redor, amém? E eu vou estar orando por você e eu tenho certeza que essa competência, se você crê, Deus pode derramar sobre a sua vida esta manhã, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, meu amigo Espírito Santo, eu venho nesse exato momento, Senhor, te pedir, meu Deus, sobre a vida deste homem. Eu não sei se ele é líder de igreja, eu não sei se ele tem um comércio dele, eu não sei se ele almeja ser um líder de excelência, mas eu sei, meu amigo, Espírito Santo, que é o Senhor que dá essa capacitação, e eu te peço esta manhã, que essa capacitação possa alcançar este homem, que essa capacitação possa alcançar esta mulher, Pai, esta manhã, Pai. Eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que ele for fazer, que o Senhor possa dar força, que tudo aquilo que ele for fazer, que o Senhor possa dar ânimo. Meu amigo Espírito Santo, eu te peço esta manhã, aplana os caminhos. Senhor Jesus, o Senhor foi o maior líder que existiu. Eu sei, Senhor, que eles possam se inspirar em Ti, Pai. Eu te peço esta manhã, abençoa em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar os seus projetos em nome de Jesus. Líder, você é um líder de excelência, está dentro de você, esse líder de excelência está dentro de você, basta você colocar ele para florir, para florar, coloca ele para fora que você vai ver o que você pode fazer, não só na terra, mas também nos céus, em nome de Jesus. Desde já, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade e que Deus possa abençoar a sua vida. Pai, abençoa este homem, eu te peço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus que você tenha uma manhã e uma tarde abençoada em nome de Jesus.